Nos anos 70, então, o que nós vamos ter na Europa é a situação de crise produzida principalmente pela questão do petróleo. Na realidade, é uma crise em 73, depois uma segunda crise no final da década. E isso coloca em xeque profundamente o estado de bem-estar social dentro da Europa, o que significa principalmente tudo aquilo que era, digamos, uma prestação de serviços sociais de qualidade a partir do Estado. Isso começa a ser deixado de lado, atingindo principalmente setores, digamos assim, empobrecidos com essa crise, e por outro lado, setores que dependiam muito dessa prestação de serviços, particularmente a questão de saúde, educação, moradia, né? Ou seja, o complemento que através do Estado, de alguma forma, era oferecido. Paralelamente ao recuo do estado de bem-estar social dentro da Europa, e é claro que isso bate de forma diferente em cada um dos países, nós vamos ter a ascensão do neoliberalismo. Então aqui nós temos, digamos, uma combinação que vai se tornar muito nefasta para determinados setores dessa sociedade, porque o neoliberalismo, ele não só vem com a ideia da privatização, mas vem com a ideia do Estado mínimo, e tudo isso se soma ainda por cima com um importante processo, que é o processo de aquilo que nós chamamos de revolução técnico-científica, ou seja, uma terceira revolução industrial, que ela é um pouquinho anterior, ela inicia basicamente nos anos 50, mas que nos anos 70 ela vai demonstrar com uma grande vitalidade aquilo que significa o avanço na robótica, a informática, as telecomunicações, e isso acaba gerando como resultado concreto, num primeiro momento, o fechamento de muitas empresas, a destruição de empregos, a substituição de muita mão de obra pelas máquinas agora. Então, digamos, juntando todos esses elementos, a crise do petróleo, o recuo do estado de bem-estar social, o avanço do neoliberalismo e as privatizações e a revolução técnico-científico, isso acaba gerando um grande desemprego que vai atingir principalmente as grandes cidades, num primeiro momento da Europa pobre, digamos, a periferia europeia, que seria países como Irlanda, Espanha, Portugal, Grécia, né, o centro e leste da Europa, mas que vai atingir na virada dos anos 70 para os 80 também, os países da Europa mais desenvolvidos em termos capitalistas, né? Chega inclusive a própria Inglaterra, a França e a Alemanha. Simultaneamente, essa crise que se espalha por todos esses países, ela vem acompanhada por uma mudança política muito importante, que vai ser a ascensão dos governos conservadores. Isso é também na virada dos anos 70 para os anos 80, o caso mais concreto, o caso da Margaret Thatcher, e a partir daí, sim, o início de uma política muito conservadora contra tudo aquilo que era visto anteriormente como conquistas sociais e que agora é visto como privilégios, ou seja, as populações perdem direitos, perdem conquistas, e isso gera uma situação de tensão muito maior. É nesse clima de tensão que a Europa começa a vislumbrar também uma espécie de ressurgimento de movimentos de extrema-direita, afetados por essas mudanças estruturais e afetados também pelo processo das migrações, né? Ou seja, as migrações dentro da Europa fazem parte já do seu cotidiano, praticamente desde o final da Segunda Guerra Mundial, mas sobretudo a partir dos anos 60, quando a Europa do estado de bem-estar social se transformou numa região muito atrativa para imigrantes das regiões pobres da Europa, por exemplo, espanhóis e portugueses que iam trabalhar na Alemanha Ocidental, e posteriormente para populações extra-europeias, né? Então, tanto africanos quanto latino-americanos. Em alguns casos, uns e outros vão para a Europa com cidadania europeia, porque eles são ou filhos europeus, né, que foram em algum momento colonizar os seus países, ou então como uma elite econômica e política daqueles países que tinham sido colônias europeias e que tinham recebido como uma espécie de privilégio essa condição. Então, eles ou os seus filhos, a partir da década de 70 e sobretudo nos anos 80, começam a se deslocar pela Europa. Aqui há mais um problema muito sério nessa questão do neonazismo, que tem a ver com o fato de que no final da década de 80, nesse processo que vai se acentuando, o mundo do leste europeu ele vem abaixo, né? A queda do muro e a debacle da União Soviética posteriormente faz com que nós também tenhamos uma desordem na Europa do leste, e isso vai produzir também a fuga massiva de europeus do leste, russos, ucranianos, tchecos, poloneses, enfim, né, para a Europa Ocidental.
A zona mais complicada de tudo isso é exatamente naquilo que antigamente era a Alemanha do Leste, a Alemanha Oriental, para a Alemanha capitalista. A própria unificação da Alemanha não resolve o fato de que na Alemanha se constitui um Estado unificado agora com cidadãos de duas categorias. Os alemães orientais, que agora são alemães e tão alemães quanto os outros, de alguma forma eles ainda não têm os direitos ou não têm reconhecidas certas conquistas que têm os outros. Então, todo esse caldo de cultura, toda essa situação de incerteza, de insegurança, vai fomentar esse ressurgimento de extrema-direita, que tem uma espécie de primeira grande característica, aquilo que eles veem como agressão à sua nação, ou seja, o nacionalismo em primeiro lugar. A nação agredida pelos estrangeiros, sejam eles de origem africana, o que piora a situação, porque então aqui entra a questão racial como elemento também contundente, aquilo que tem a ver com uma crítica muito forte à democracia e à democracia liberal, que permite que esses estrangeiros possam entrar nos seus países, e por outro lado, o surgimento de toda um reforço de uma cultura nacional que se vê agredida por indivíduos que falam outras línguas, que têm outros traços culturais, outras religiões e assim por diante. A década de 90 vai ser a década da violência neonazista ou neofascista por toda a Europa. É a década por excelência. São milhares de situações que ocorrem, sobretudo na Europa rica, que agora atravessa sérios problemas, sobretudo na França, na Alemanha, na Inglaterra, mas também um pouco na Áustria. Vai haver isso também dentro da Rússia. E aqui nós poderíamos pensar mais ou menos 3 ou 4 situações para entender um pouco, digamos, a lógica por detrás desses movimentos. Uma primeira lógica é pensar grupos de desempregados nacionais, né? Portanto, sejam eles alemães ou sejam franceses na França, o que seja, que se organizam como se fossem bandos paramilitares, hierarquizados, com disciplina e brutalmente fortes, fazem da violência, digamos, o seu método de atuação e projetam um medo em cima das populações estrangeiras. Nessa situação nós vamos encontrar inúmeros atentados, particularmente contra ciganos e turcos dentro da Alemanha, nos anos 90. Os turcos são a principal mão de obra estrangeira dentro da Alemanha, são os que fazem o trabalho sujo, digamos, aquele trabalho que historicamente a população local não queria fazer. E na França nós vamos ter também, além do ataque contra africanos de diversas origens, nós também vamos ter ataques contra cemitérios judeus, né? Ou seja, a retomada da suástica e agressão contra os elementos reconhecidos como parte da cultura e da sociedade judia dentro do país. Então, a primeira grande movimentação neonazista ou neofascista são esses grupos que nós conhecemos então como o grupo dos skinheads, né? Os skinheads, que em realidade temos que deixar bem claro, o universo skinheads ele é muito mais complexo e muito mais diverso ideologicamente. Então, dentro dos skinheads, aqueles que são racistas, já que nem todos são racistas, nem todos são neonazistas, né? Existem grupos skinheads anarquistas e há grupos skinheads antirracistas. Então, isso é uma coisa que normalmente passa muito batido. Então, estamos falando aqui dos skinheads nazistas ou neonazistas, então, tá? Nessa lógica de violência física, violência de ruas, ameaçando, atacando e, de alguma forma, desestabilizando os governos que existem nos diversos lugares. Um outro tipo de atuação, ela é feita por partidos de extrema-direita. Ou seja, os partidos de extrema-direita são muito pequenos, pululam por toda a Europa nesse momento, nos anos 90, e os partidos de extrema-direita procuram recuperar algum daqueles elementos básicos do que era o antigo nazismo ou fascismo, só que agora modernizado em função de uma nova conjuntura. Eles são anticomunistas, como eram os projetos fascistas, eles são antiliberais e antidemocracia, mas aproveitam a democracia como cenário para atuar, tá? Eles agem praticamente na margem da legalidade e da clandestinidade, estão vinculados a grupos empresariais, são sustentados por grupos empresariais, servem a grupos empresariais que têm neles alguns instrumentos que massivamente não são tão importantes, mas que podem ser sedutores para setores mais radicais da sociedade, e
esses grupos, esses partidos de extrema-direita, alguns deles também assumem a bandeira do racismo, mas a bandeira do racismo ela será aqui, digamos, modernizada com a bandeira da defesa contra os estrangeiros e contra os imigrantes. São muito duros quanto à presença e a possibilidade de entrada nos países, nos diversos países, de elementos de outros países ou elementos extra-europeus, né? Então, esses partidos, permanentemente, eles acirram tudo aquilo que tem a ver com xenofobia e aquilo que tem a ver com chauvinismo. Extremamente nacionalistas, mas um nacionalismo retrógrado, conservador e autoritário. Então, esses partidos, alguns deles serão fechados logo em seguida, porque o seu componente racista, uma vez tornado público, vai impedir que eles possam existir, sobretudo países como a Alemanha, onde, em realidade, há toda uma institucionalidade antirracista muito forte desde o final da Segunda Guerra Mundial, e outros vão simplesmente mudando de nome, tá? Geralmente são partidos que têm nos seus nomes, por exemplo, a Frente Nacional dentro da França, um partido que durante a década de 90 chegará a ter um peso eleitoral significativo, quase 10% dos eleitores, partidos nacionais, algum nacional socialista dentro da própria Alemanha, teremos o Partido da Liberdade na Áustria, que praticamente no final dos anos 90 terá vitórias eleitorais em algumas regiões e conseguirá eleger um parlamento significativo. Então, eles vão conseguindo um pequeno espaço institucional, sem ameaçar diretamente, digamos, o equilíbrio político central dos países, mas eles cada vez mais têm protagonismo político, ou seja, eles são chamados a negociar. E quem é que chama esses partidos de extrema-direita para negociar? Os partidos conservadores. Os partidos conservadores, que em tese procuram marcar distância da extrema-direita, por sua vez, eles começam a negociar com os partidos de extrema-direita. Por quê? Porque os partidos de extrema-direita, de certa maneira, fazem a ponte com os grupos radicais, com os grupos skinheads. Então, para os partidos conservadores, uma negociação com os partidos de extrema-direita significa a possibilidade de equilibrar, quando eles têm alguma chance eleitoral, o descontrole desse grupo de desempregados e de intolerantes e extremamente violentos, e, por outro lado, os partidos conservadores vão se apropriar de algumas bandeiras dos partidos de extrema-direita. A principal de todas as bandeiras, a criação de um grande muro de contenção contra os estrangeiros dentro da Europa. Então, o que vai acabar acontecendo é que os partidos de extrema-direita, eles não vão crescer eleitoralmente, mas as suas bandeiras são assumidas pelos partidos de direita, e com isso esses valores acabam se transformando hoje em valores que praticamente marcam a política de boa parte dos partidos de direita e de centro-direita que estão hoje no poder na Europa. Tudo aquilo que é a política contra o islamismo, tudo aquilo que é a política contra o comportamento cultural de povos que evidentemente têm outras lógicas, tudo isso em realidade nada mais é do que uma espécie de deslocamento de ideias que a extrema-direita defendia nas ruas ou através dos partidos pequenos e radicais de extrema-direita na década de 80, e 10 anos depois essas ideias migraram até que os partidos de direita, porém partidos democráticos, e até alguns partidos de centro e talvez de centro-esquerda acabaram assumindo para si esses valores e essas ideias. Uma outra vertente que nós encontramos também para explicar o fenômeno neonazista é a vertente que tem muito a ver com os skinheads também, que é essa coisa da cultura skinheads e da música skinheads. Tá? Ou seja, o movimento da música chamado Rock and Reich, ou então o chamado movimento Oi, que nada mais é do que a estética skinheads levado adiante, digamos, daquilo que significa uma estética corporal e das suas roupas, e uma estética das festas e do comportamento cultural que esses skinheads vão assumindo durante todo esse período. Ou seja, o surgimento por toda a Europa de organizações, grupos, centros, onde a música passa a ser um elemento que costura reuniões, digamos que acabam escondendo momentos de negociações políticas e de embate ideológico. Isto pulula por toda a Europa, isso se espalha não só pela Europa, isso chega na América, chega até no Brasil. Tá? Mas isto gera um fenômeno também, digamos, de modernização e de juvenilização de um movimento que, claro, tem como ícones os velhos chefes nazistas, mas que começa a mostrar também uma cultura que tem certo apelo jovem também, seja numa música que, enfim, acaba sendo quase a cultura skinhead é quase um derivado da cultura
cultura punk dos anos 70, é uma das ramificações, e isso tem um apelo, digamos, para gerações muito mais novas que, de certa forma, olham para o nazismo como alguma coisa completamente sem sentido, mas que cultuam por um convencimento que muitas vezes se dá muito mais um plano irracional do que realmente por aquilo que possa ser visto como essência. E o último elemento para fechar tudo isso, que é talvez o mais grave de todos, é aquilo que nós chamamos de cultura revisionista ou negacionista. A cultura revisionista ou negacionista, ela surge no final da Segunda Guerra Mundial, é a tentativa permanente, através de alguns historiadores, de algumas instituições de ensino, de algumas editoras, de relativizar ou diminuir ao extremo de negar as responsabilidades do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial. O revisionismo, em realidade, parte da seguinte lógica: a história é contada pelos vencedores. Logo, a história da Segunda Guerra Mundial foi contada pelos vencedores. Portanto, a história dos vencidos, ela é ignorada, ela pode ser manipulada, ela pode ser tergiversada. O que é uma afirmação que tem fundamentação. Historicamente tem fundamentação. Agora, parte desse tipo de questionamento do que seja, digamos, um dado concreto da realidade histórica, e a partir daí eles começam a negar tudo aquilo que a produção do conhecimento científico sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre a experiência nazista, e começam simplesmente a relativizar os dados. A primeira grande tentativa é relativizar a existência dos campos de extermínio. E junto com isso, eles negam a existência de fornos crematórios, junto com isso eles negam o Holocausto, junto com isso, eles questionam os números que são apresentados, não só para o Holocausto judeu, mas também tudo aquilo que tem a ver com a perseguição das outras minorias, dos outros grupos étnicos ou dos grupos políticos. Então, a negação de tudo isso tem como objetivo final a recuperação do próprio nazismo, a essência dos seus valores, né? Claro que essa vinculação ela nunca será direta, ela será intermediada. Então surge esse movimento chamado movimento revisionista, que coloca um grande problema para os historiadores, porque nós historiadores sempre fazemos revisão historiográfica. Tudo aquilo que nós produzimos, daqui a 3 meses, 3 anos ou 3 séculos, nós iremos revisar, né? Ou seja, o conhecimento faz isso. Então, ao se apropriar dessa ideia de revisionismo, eles assumem uma espécie de legitimidade, inclusive acadêmica, que é profundamente questionável e que tem que ser enfrentada e, de certa maneira, tem que ser derrotada com argumentos, né? O problema é que no embate que historicamente houve com esses pseudo-historiadores revisionistas, o problema é que não há premissas possíveis, um diálogo onde a ciência para eles não existe, eles desconhecem, e nós trabalhamos com conhecimento científico. Então isso fez com que, de certa maneira, houvesse uma tentativa de embate que, entretanto, ficou um tanto fragmentado, como se não fosse impossível praticamente avançar em cima dos seus leitores e em cima daqueles que acreditavam nessas teses. O mais complicado de tudo isso chega a ocorrer, inclusive, nós chegamos a ter até aqui em Porto Alegre, alguns anos, lá pelo final da década de 80, nós chegamos a ter uma editora Revisão em Porto Alegre. Nós tivemos a editora Revisão em Porto Alegre, uma editora que produziu algumas obras, editoriou algumas obras clássicas do nazismo e do fascismo, mas que também publicou muito desse material negacionista. Ou seja, material negacionista o que é? É material que não tem nenhum valor científico, material de propaganda, são mentiras. É material mentiroso justamente para cooptar as consciências daqueles que leem esse tipo de material. É um material geralmente distribuído de graça, ou gratuito, ou de forma muito acessível. É um material geralmente combatido através das legislações nacionais, porque é um material intolerante, um material que faz apologia do racismo e do nazismo, tá? Então, ele vai se aproveitar muito bem da internet. A internet é uma grande ferramenta dos grupos neonazistas e dos grupos negacionistas, porque a internet permite rapidamente uma alocação de um site recém-fechado para outro site, e as coisas circulam, as informações estão ali colocadas, e a cada dia isso se alimenta. Então, nós vamos ter, no final dos anos 90,
essas diversas raízes ou esses diversos movimentos que eu coloquei há pouco, eles começam a se aglutinar e eles estão cada vez mais organizados e articulados política e ideologicamente. Hoje nós não podemos dizer mais, nós conhecemos hoje muito isso, nós não podemos dizer que as editoras revisionistas não têm nada a ver com o neonazismo, como nós não podemos mais concordar que há partidos de extrema-direita que nada tem a ver com os skinheads nazistas, e como se tudo isso fossem expressões fragmentadas, individuais, sozinhas, de cada região. Há uma grande rede, em realidade um conjunto de redes, todas elas aglutinadas, e o próprio Brasil hoje sofre com isso. O Brasil, desde a década de final dos 80 e sobretudo na década de 90, o Brasil veio sofrendo justamente as manifestações dos diversos grupos carecas. Aqui no Brasil nós temos os grupos carecas, os carecas do ABC, os carecas da Grande São Paulo, os carecas do Rio. São grupos que mostram algumas diferenças entre si. Alguns aceitam nordestinos, alguns aceitam negros. Todos eles são intolerantes, todos eles são violentos, todos eles são machistas, todos eles são contra os homossexuais, quase todos eles são contra os judeus. Mas há essas diversidades estranhas, né? Quer dizer, trabalham com uma certa hierarquia racial, mas aceitam os nordestinos, sendo que alguns grupos detestam os nordestinos em São Paulo, por exemplo. E tem o grupo principal, que é o chamado poder branco, né, o white power. Este é o grupo dos nazistas. Esse é o grupo, literalmente o grupo diretamente nazista que nós temos hoje no Brasil. Há uma rede internacional, né, então esse é o grupo, digamos, de elite, o grupo mais violento, o grupo mais ideológico de todos. É o grupo que, de certa maneira, mostra uma estrutura que tem valores ideológicos muito próximos do que era a própria lógica do nazismo há 60 anos atrás.